Não é um peso para nós, não temos eventos todos os dias, a nossa família não fica desassistida, não. Nós estamos aqui por prazer, porque gostamos de estar na presença do Senhor, e a igreja tem investido em todas as áreas, crianças, jovens, adolescentes, diamante, homens, mulheres, casais. Falar em mulheres, semana passada, rapaz, tinha mulher nessa igreja, meu Deus do céu, glória a Deus, tinha muita gente, muita visitante. Um conhecido meu até passou em frente à igreja, ele falou, rapaz, tua igreja estava cheia esse final de semana. Eu falei, estava. Tinha mais de 100 mulheres ali adorando o nome do Senhor, uma porrada de homem ali fora cuidando de menino, e uns 30 meninas ali fora também, deixando as mulheres cultuarem ao Senhor, receber a ministração propícia. E é isso, irmãos, a nossa alegria é ver a igreja do Senhor avançando, é ver o corpo crescendo. Nós não queremos ver um braço maior do que o outro, uma perna maior do que a outra, não. O corpo de Cristo precisa crescer de forma saudável. E se é saudável, vai crescer naturalmente. Amém? Vamos falar de Bíblia? Antes, último aviso, irmãos, a ausência do nosso pastor. Os últimos dias a Teca esteve doente, o Gustavo estava tocando ali meio ruim, o pastor está com muita dor de cabeça, tossindo. Ore pela vida dos nossos pastores. Eu sei que nem tudo é espiritual, mas a gente também não pode achar que tudo é natural. Ore pela vida dos nossos pastores, ore um pelos outros. Ore por alguém, se Deus direcionar você a orar por alguém, algum irmão, ore, tire um momento, interceda, porque a nossa oração alcança pessoas que a gente sequer consegue imaginar, mas há poder na nossa oração, porque nós oramos a um Deus que para Ele nada é impossível. Amém? Então vamos lá, vamos falar de Bíblia agora. Meus irmãos, a gente vai usar o mesmo material da quinta-feira passada, e para mim é um desafio muito grande. Depois da quinta-feira que o pastor, sem usar o material de apoio, ele nos trouxe uma ministração fantástica. Confesso que estou aqui falando, Deus, me ajuda, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Antes de ministrar, curve sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai Santo, nós estamos na Tua presença, nós viemos à Tua casa render graças a Ti, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom. A Ti sejam a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pai, nós entoamos cânticos ao Teu santo nome, oramos, ofertamos, e agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Jesus, que o nosso coração seja uma boa terra, seja uma terra, Pai, que vá receber a semente da Tua palavra e frutificar no tempo correto. Deus, assim como foi orado no início, eu conclamo novamente e uno a minha fé nessa oração. Tudo aquilo que tem tentado roubar a atenção dos meus irmãos, tudo aquilo, Pai, que tem tentado roubar a semente que a Tua palavra está semeando essa noite, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, preocupações, problemas que estão fora do nosso controle, eu oro para que o Senhor haja, para que o Senhor dê uma palavra, para que o Senhor mude um quadro, para que o Senhor entre com a cura, com a transformação, com a salvação, porque o Senhor é soberano e pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente vai falar de Bíblia. É ao vivo, né? O Gustavo falou que não tem folha para todo mundo. Por quê? Porque a gente está usando o mesmo material da semana passada. Então, até mandei uma mensagem no grupo para trazer, ou se você tiver com o seu celular, acessa o grupo da igreja, que eu mandei o PDF hoje cedo. Mas vamos dar seguimento. Se você não tiver o material, depois a gente envia e vai dar tudo certo. A vida abundante começa onde a palavra de Deus encontra solo fértil no coração humano. Olha essa frase. Nós estamos aqui há pouco mais de um ano, Legi, e eu preciso entender e eu preciso crer que a palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar vidas. A palavra de Deus tem poder para fazer todas as coisas. Deus começa a história da Bíblia com o poder de uma palavra, falando, haja luz. Através da palavra do Senhor, tudo se transforma, tudo se cria, tudo se modifica. Só que Deus, quando Ele dá a sua palavra, nós que somos seres humanos e sua criação, Ele espera que haja uma interação com a palavra dEle. Como nós acabamos de orar, Jesus ele vai falar sobre a parábola do semeador, onde Ele vai dizer que o solo é o coração de cada um de nós.
Se estamos aqui há pouco mais de um ano, recebendo a palavra do Senhor, sendo ministrados às quintas, domingos e alguns sábados, se a gente fizesse uma autoanálise, como estão as sementes que foram plantadas em nossos corações? Estamos chegando ao fim de mais um ano e é assustador como cada ano tem passado cada vez mais rápido. Não sei se por conta das atribuições que nós temos, trabalho, estudo, aí faculdade, crescer profissionalmente, cuidar da família, a família crescendo, e tudo isso é bênção. Só que a palavra de Deus tem crescido em nós, a semente que Ele tem plantado tem crescido em nós, porque quando a gente lê o Salmo 1, que o pastor falou sobre ele aqui na quinta passada, a árvore que é plantada junto aos ribeiros, ela dá o fruto na estação correta. A gente não vai frutificar o tempo todo. Lá em frente à minha casa tem um pé de manga, que as mangas estão verdes e eu estou ansiando para que elas amadureçam, mas o pé de manga não vai dar manga o ano inteiro. A gente tem que se preocupar com pessoas que aparentemente frutificam o tempo todo. Isso é um alerta. Mas a questão é, temos nós frutificado? Existe um momento em que eu acho que todos nós, em algum momento na infância, fizemos aquele experimento do feijão. Eu vou plantar o feijão no pedacinho de terra e primeiro a gente vai ver a raiz crescendo. A raiz vai crescendo para um lado, vai crescendo para o outro, vai se alimentando do solo, e isso acontece conosco, com a nossa caminhada cristã. Tem um momento de fincar raízes, crescer para baixo, ninguém vê. Mas tem um momento de que esse crescimento que foi proposto, que foi esperado de Cristo em nós, ele precisa florescer. Então, é tempo de fazer essa análise. O que temos feito com a semente que Deus tem semeado em nosso coração? O pastor ele falou brilhantemente na semana passada sobre a revelação geral e a revelação especial. Quando nós olhamos para as Escrituras, é um tipo de revelação que Deus tem para nós. A revelação geral, ela nada mais é do que a revelação que Deus tem para nós através da criação, através das criaturas que Ele fez. E é engraçado que muitas vezes nós temos perdido até a capacidade de admirar a criação de Deus. Quando foi a última vez que olhamos o nascer do sol ou o pôr do sol? Admiramos a chuva ou qualquer outra coisa. Esses dias, eu passei por um lugar e aí o sol estava nascendo, e quando eu olhei para uma parada de ônibus, estava aquela coisa mais linda, o sol nascendo e todo mundo de cabeça baixa olhando para o seu celular, porque a gente já acorda conectado. A gente perde a oportunidade de conhecer a Deus através da revelação geral que Ele faz, a criação, os animais. Esses dias eu coloquei lá em casa para Iris ver um compêndio, sei lá, como é que eu vou chamar, um vídeo de animais da savana, pronto. E eu falei, Deus, como o Senhor é criativo? Deus, por que o Senhor criou a girafa? Onde o Senhor estava com a mente quando criou a girafa, quando criou um hipopótamo, quando criou uma zebra? Nós precisamos contemplar a criação de Deus, porque essa é uma forma que Ele se revela até nós. Não é adorar a criação, é adorar o Deus da criação. E nós temos também a revelação especial. A revelação especial são os milagres que Deus faz através de nossa vida. É a encarnação de Cristo Jesus que veio à terra, que se fez homem. O Deus se fez carne. Isso é uma revelação especial. Só que a maior revelação especial que nós temos se chama Bíblia Sagrada. É engraçado que hoje é 31 de outubro. O mundo lá fora está comemorando o Halloween. E eu olhei e falei, caramba, eu nunca ministrei num 31 de outubro. 31 de outubro nós também comemoramos a Reforma Protestante. 507 anos atrás, Lutero estava pregando as suas 95 teses. Lutero, ele se encontrou com a palavra de Deus, ele olhou e disse, não é isso que está sendo pregado. Não é essa verdade genuína que o povo está conhecendo. Quando nós olhamos para a história, o alto clero, os sacerdotes, eles viviam uma vida de hipocrisia. A igreja estava só enriquecendo, vendendo indulgências, vendendo terreno no céu, porque o povo não tinha conhecimento, porque o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Hoje nós temos esse acesso e muitas vezes negligenciamos, porque ainda continuam vendendo terreno no céu. É só você abrir seu Instagram que você vai ver. Ainda continuam falando heresias malucas.
Porque estão se distanciando da palavra de Deus. 500 anos atrás, não existia celular, não existia impressora, não existia internet, mal existiam livros. Na época de Lutero, a prensa manual tinha sido inventada há pouco mais de 50 anos. Então o povo não tinha acesso. Mas hoje nós temos. Nós temos acesso à palavra escrita, à palavra falada, à palavra em vídeo, à palavra em áudio, em inglês, NVI, NVT, NAA, a gente tem tudo. O que nos falta é acessar a fonte. Acessar a fonte da vida, acessar a fonte do conhecimento, acessar aquilo que nós precisamos. As Escrituras são o suficiente para nos guiar em todas as áreas da vida. Estou com dificuldade em meu casamento. Existem especialistas lá fora, mas o maior especialista deixou a palavra dele para nós. Estou em dificuldade em como criar, em como orientar os meus filhos. Existem milhares de vídeos de profissionais que podem nos apoiar, mas o principal é estar pautado na palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Ela nos ensina a doutrina, o que nós devemos crer, ela nos ensina a corrigir, o que eu preciso mudar. Ela me ensina a ser instruído na justiça, como eu devo viver. Onde a palavra é plantada, a vida floresce. Durante muitos anos eu fiz esse questionamento, falava, Deus, tem tanto tempo que eu estou na tua casa e por que algumas coisas não mudam? Por que eu não consigo vencer em determinado pecado? Por que a determinada área eu não avanço? E quanto mais eu olhava, mais parecia que eu estava distante da palavra de Deus. Quando eu decidi me aproximar da palavra de Deus, irmãos, escamas foram caindo dos meus olhos. A palavra de Deus foi me fortalecendo, a palavra de Deus foi me instruindo, a palavra de Deus foi me apoiando, foi me ajudando. Mas porque eu decidi conhecer o Deus da palavra. Eu me lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu confesso que foi por vergonha. Eu não sei se foi o pastor Fábio, foi o pastor Wellington em 2017, mas ele falando sobre as Escrituras, e ele falando, quanto tempo você tem de igreja, numa ministração? E aí ele falou assim, a gente tem mais de 5, 10, 15 anos na igreja, a gente nunca leu a Bíblia toda. E nós dizemos ser cristãos, que amamos a Bíblia, que cantamos Eu Quero Conhecer Jesus. Irmãos, aquilo me deu uma vergonha tão grande que eu falei, não dá. Eu vou ler a Bíblia toda a primeira vez, com vergonha, mas eu vou ler. E ali começou uma jornada de ser apaixonado pelas Escrituras. Na infância, a gente tem a Bíblia infantil, com desenhos, e ali eu lia, relia. Só que eu acho que em algum momento, na adolescência ou na juventude, isso se perde. Ou se perdeu para mim. Com as coisas que o mundo tem, com a internet, com prioridades que eu coloquei de forma errada. Só que a questão é que eu reconheci a minha falha e falei, Deus, eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso aprender quem o Senhor é. Não apenas porque eu quero ser um ministro do Teu Evangelho, mas porque, Deus, se o meu maior prazer é estar com o Senhor, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter intimidade, eu preciso ter um diálogo, eu preciso da revelação que vem através da Tua palavra. E aí eu aprendi a orar e falar, Espírito Santo, me ajuda a entender. Me ajuda a enxergar a Tua palavra. Deus, desvenda a minha mente, porque tem hora que eu leio e eu não entendo nada. Me ajuda, eu vou perseverar. E foi como se portas se abrissem diante de mim. O convite, Deus faz. Cabe a nós seguir e falar, Deus, eis-me aqui, vou aprender. Espírito Santo, o Senhor é o maior professor que existe, o Senhor é o maior mestre que existe, e é isso que eu vou seguir. Mateus 13, 19 vai dizer assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aí o verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz em 100, outro 70 e outro 30. É tempo de pegar a semente de Deus, a semente da palavra, a semente que nós recebemos, e guardá-la, e regá-la com oração, com lágrimas, buscando mais o conhecimento da palavra. Porque quanto mais, irmãos, o reino de Deus, ele é dentro de nós.
Quanto mais eu conheço da palavra, quanto mais eu me aproximo, eu cresço internamente, porque o reino, a comunhão, a intimidade, ela é dentro de nós. Agora, os ministérios, o servir, o apoiar, N formas de levar o evangelho é para fora. Só que se o reino não cresceu dentro de mim, Bruno, como eu vou levar isso lá para fora? A maior incoerência do mundo são cristãos que professam crer em Jesus, mas não conhecem a sua palavra. Precisamos voltar atrás e falar, Deus, não, eu vou conhecê-lo. Não é tarde demais, ainda dá tempo. O nosso texto base é 2 Timóteo 3,16. Esse texto é extraordinário, a gente vai destrinchar ele um pouquinho. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Olha o que a Bíblia vai dizer. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Irmãos, é humanamente impossível você pegar cerca de 4.000 anos de história e colocar pessoas para continuarem uma linha, continuarem uma história que foi escrita por alguém e dar uma continuidade por mais de 40 anos sem que se perca, sem que haja falhas. A Bíblia possui aproximadamente 63.000 referências cruzadas. Humanamente isso é impossível. É impossível que alguém que Moisés, quando escreveu o Gênesis, ele citasse algo que fosse ser dito no Apocalipse, que fosse ser dito na carta aos Hebreus, que fosse ser dito por Jesus. É humanamente impossível ter tamanha perfeição. A Bíblia, ela foi totalmente inspirada por Deus. Olha o que 2 Pedro 1:21 vai dizer. Porque nunca, jamais, parece até pleonasmo. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! A profecia, ela é o discurso, é a palavra que emana de Deus. E Pedro está dizendo, nunca, jamais, de forma alguma, qualquer profecia foi dada por vontade humana. O que nós temos e está escrito na palavra de Deus foi inspiração divina para o coração humano, para que hoje nós tivéssemos acesso, para que hoje nós pudéssemos conhecer a história, a palavra, o evangelho, o reino, a salvação, a eternidade. Tudo está aqui. Escritura significa escrito, texto sagrado, refere-se à Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura, ela é proveitosa. O que é algo divinamente inspirado? Esse é o único texto da Bíblia que vai aparecer essa palavra grega, theopneustos. Theos é Deus. Pneuma é respirar. Quando a Bíblia vai escrever, quando vai ser escrito Gênesis, vai falar que Deus soprou, ali é o ruach. É o sopro de Deus. Agora, quando a gente vem para o Novo Testamento e vai falar sobre o grego, a palavra é pneuma. Quando a Bíblia vai dizer que a palavra, a Escritura, ela é inspirada por Deus, divinamente inspirada, é como se Deus soprasse a palavra dele em nós. É como se todas as vezes que nós abríssemos a Bíblia para ler, para meditar, Deus estivesse dando fôlego a nós. Agora imagina se nós fôssemos a palavra de Deus todas as vezes com essa expectativa. O meu casamento está precisando de um sopro, de um fôlego de vida, e eu abro a palavra de Deus e eu vejo esse fôlego. Eu sinto Deus dar esse fôlego para o meu casamento, para o meu trabalho, para a minha criação de filhos, para lidar em situações difíceis. A palavra de Deus é vida.
Precisamos olhar e falar: Deus, eu quero ser impactado, eu quero ser cheio da vida que é a tua palavra. Quando você lê a Bíblia, você ouve o sopro de Deus, trazendo vida e verdade ao seu coração. Ler a palavra de Deus é muitas vezes olhar e dizer: Deus, obrigado por trazer verdades ao meu coração que longe de ti eu nunca saberia. Obrigado, Deus, por me mostrar que eu tenho acesso à tua presença. Obrigado, Deus, por mostrar que mesmo eu não tendo valor algum, o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer na cruz por mim. Porque mesmo não havendo nenhuma expectativa, o Senhor me transportou do império das trevas, do lamaçal do pecado, para o reino do Filho do seu amor. Isso é se encontrar com a palavra de Deus. A palavra, ela é proveitosa para ensinar. Ensinar é o ato de instruir, dar conhecimento, educar. Olha o que o Salmo 88 vai dizer. Salmo de número 88, verso 11. Salmo 88, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Olha o desejo do salmista. O desejo do salmista era conhecer mais de Deus, e ele fala: Senhor, ensina-me. Irmãos, às vezes a gente vai orar, né, Ledi? Parece que em 15 minutos a gente já orou por todo mundo. Em 15 minutos eu orei pela minha casa, pela minha família, pela Iris, pelo relacionamento que ela vai ter um dia. Já orei pela África, pela Ásia, pelos missionários. Irmãos, está sem saber o que orar? Pega a Bíblia. Vai orar a Bíblia. Imagina você pegando esse salmo e falando: Deus, ensina-me o teu caminho, porque eu quero andar na tua verdade. Deus, põe o meu coração, põe nele o desejo de temer o teu nome, porque Deus, o meu coração, parece que tem horas que ele é difícil. Tem horas que eu quero que o meu coração foque na tua palavra, na tua presença, seja fiel e temente a ti, só que de repente parece que ele quer ir para outro lado. Precisamos orar a palavra de Deus. A Escritura, ela é proveitosa para ensinar. Ensinar a ser um bom pai, ensinar a ser um bom filho, um bom servo, um bom marido, uma boa esposa, uma boa filha. Ela é proveitosa para ensinar. Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que essa pequena geração que está aqui mais precisa é de ser instruída através da palavra de Deus. E é um desafio, irmãos. Minha princesa está crescendo assustadoramente rápido. Tenho trabalho, atribuições, minha vida devocional, minha vida conjugal. Mas se eu não parar para desde pequeno ler a Bíblia, cantar um louvor, ensinar o caminho, quem vai ensinar? As professoras e professores que nós temos aqui no Pertencer Kids fazem um trabalho extraordinário. Só que a semente que elas plantam precisa ser germinada, precisa ser aguada. Precisamos instruir a criança no caminho que deve andar, e muitas vezes esse ensinar é mostrar o caminho. A gente ensina tudo aos nossos filhos: a falar, a comer, a correr, a usar o banheiro, a ser educado. Mas precisamos ensinar os nossos filhos: filho, vem cá que papai e mamãe vai te mostrar quem é Deus. Papai e mamãe conhecem quem Deus é, e eu quero apresentá-lo a você. Filho, seu pai está aqui porque um dia Deus o alcançou. Filho, um dia Deus ardeu em meu coração de uma forma tão grande que eu não consegui resistir. Papai, a criança precisa ser ensinada por nós, vivida. O ensino da Bíblia é a chave que abre as portas para a sabedoria e o entendimento da vida. Salmo 24 de novo.
Salmo 25, verso 4. Salmos são extraordinários. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Senhor, me ensina as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Aí o Salmo 119, 33 vai dizer assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. A palavra de Deus tem tudo isso. Ensinamento para todas as áreas. O que nós devemos é buscar, bater, pedir. Senhor, revela-te a mim. Senhor, eu quero aprender. Senhor, eu quero conhecer quem Tu és, Deus. O meu desejo é passar a eternidade contigo. Então, o meu maior prazer tem que ser conhecer o Senhor enquanto tenho a oportunidade aqui em vida. 3. A palavra ela é apta para redarguir ou repreender. Olha isso. Redarguir significa convencer, refutar ou repreender. No contexto, tem o sentido de expor o erro e trazer convicção de pecado. Trazer convicção de pecado, Bruno, é diferente de apontar o erro. O mundo não quer que eu apenas aponte o erro. Ele sabe o que é errado. Eu preciso ter a sabedoria e a autoridade que vem conhecendo a palavra de Deus para apontar o caminho correto. Quando Paulo vai escrever Efésios capítulo de número 4, verso de número 11, ele vai falar sobre os 5 dons apostólicos. E aí, para você nunca mais esquecer, a gente pega o dedo da mão. Os 5 dons são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo é o único que consegue tocar todos os outros dons. Então a gente tem o apóstolo, que também é profeta, que também é evangelista, que também é pastor e que também é mestre. O profeta é o dedo que aponta o caminho. Só que ao mesmo tempo que eu aponto o caminho, tem mais 3 dedos apontados para mim. O evangelista é o maior de todos, porque ele é o ganhador de almas. O pastor é o dedo da aliança, porque ele é casado com a igreja. E o mestre parece ser o menor de todos. Mas a palavra do mestre é aquela que consegue tirar o comichão do ouvido. É aquela que consegue adentrar nos espaços aonde o coração está tão duro. Aonde que parece que, não, ele é idoso já, ele não vai entender. Não, esse homem é muito ruim, a palavra não vai chegar. Quem convence é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos. E eu parei e estava orando, eu falei: Deus, aonde estão os mestres da palavra, Lia? Aonde estão os mestres da palavra da minha geração? Aqueles que amam conhecer as minúcias da palavra do Senhor e que estão preparados para tirar os comichões que têm tapado os ouvidos, para que o mundo não conheça a sã doutrina. Para aqueles que estão sentados nos bancos da igreja, não saibam quem Deus é. Precisamos de mestres da palavra. Precisamos orar a Deus. Se o Senhor não tem isso para mim, Senhor, levanta homens sedentos pela Tua palavra, onde o Senhor vai se revelar, aonde o Senhor vai revelar o íntimo, o detalhe, porque o mundo precisa conhecer quem o Senhor é. E não existe coração que não possa ser alcançado por Deus, não existe vida que não possa ser alcançada por Deus. Nota, a palavra de Deus não só nos ensina, mas também nos confronta. Ela expõe nossos erros, ilumina as áreas ocultas do nosso coração e nos mostra onde estamos falhando. Quando a Bíblia te confronta, ela está te chamando para um caminho de arrependimento e restauração. Arrependimento é a palavra grega metanoia. O que é metanoia? Se eu estou seguindo por esse caminho, arrependimento é mudança completa de direção. E quem convence mais do que a palavra de Deus? Quantas vezes a gente lê e fala: Deus, não é possível que eu estou agindo assim. Pai, não é possível que o Senhor está condenando a fofoca e eu estou aqui, Pai. Deus, não é possível que o Senhor está falando para eu viver em santidade e os meus olhos estão vendo aquilo que o Senhor diz que é profano.
Senhor, o Senhor está dizendo que condena a língua que destila o mal e eu não estou conseguindo me controlar. Deus, o Senhor tem falado para eu tomar cuidado com aquilo que eu escuto, para eu não me assentar na roda dos escarnecedores, e Deus, eu tenho estado lá, me ajuda. A palavra nos confronta. A palavra, mais do que quando nós lemos a palavra, parece que ela também nos lê. Muitas vezes parece que nós estamos olhando para a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, Ele está olhando para nós. A palavra é apta para redarguir ou repreender. Ela também é apta para quê? Para corrigir. Corrigir significa endireitar, restaurar. Aí Provérbios 3:12 vai dizer assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Aí o escritor de Hebreus, no capítulo de número 12, ele vai parafrasear esse mesmo texto de Provérbios. Coloca pra gente Hebreus 12:5, Samu, por favor. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Pode passar, Samu, verso 6. A gente vai até o 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Verso 7. E para a disciplina, que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Muitas vezes a palavra de Deus vai nos corrigir. Só que, em algumas Bíblias, quando a gente vai ler um texto, ele vai ter um títulozinho preto na parte de cima, que a gente vai chamar de perícope. Na minha Bíblia, em Hebreus capítulo de número 12, verso 5, vai estar escrito assim: a disciplina de Deus é para o nosso bem. Engraçado, né? A disciplina de Deus é para o nosso bem. E como é difícil ser disciplinado e repreendido pela palavra de Deus. A maior repreensão que eu já vi no Antigo Testamento foi a repreensão de Davi a Natã. Você pode ler depois, 2 Samuel, capítulo de número 12. A Bíblia vai dizer que o profeta Natã, ele chega até Samuel para confrontá-lo do seu pecado com Batseba. E para Davi estava tudo bem, estava tudo na boa. O profeta chega até Davi e fala: Davi, vou te contar uma história. Imagina que tem um homem com diversos bois, um homem abastado, e esse homem olha para a casa do seu vizinho que tinha somente uma cabeça de gado, somente um boi. Aquele homem deseja o que é do outro, o mata e fica com aquilo que era do outro. O que esse homem merece? Davi do seu trono, ele se ira e grita: esse homem merece a morte. Na mesma hora, Natã fala: esse homem é você. A repreensão de Deus para Davi, eu fico imaginando, da mesma forma que Davi se ira, a mesma forma ele se envergonha. Aí a gente lê: a repreensão, a disciplina de Deus é para o nosso bem. Davi, ele é confrontado pelo seu pecado, vem um juízo sobre a sua casa, sobre a sua família e aquela criança que estava no ventre de Batseba. Só que Davi, ele vai escrever logo após o Salmo 51. E é uma das maiores orações de confissões de pecado que um homem já escreveu. Davi, ele, depois de ser repreendido, ele vai chorar e se arrepender e clamar: Deus, não tires de mim o teu espírito. Senhor, não tires de mim aquilo que é o melhor que eu tenho. Senhor, a melhor parte da minha vida é a tua presença. Quantas vezes eu escrevi em outros lugares que o meu maior prazer é estar em tua casa, é conhecer a tua lei, é estar, Pai, no tabernáculo conhecendo quem o Senhor é, junto com os levitas, adorando o Senhor. Deus, não tira essa alegria de mim. Não tira a alegria da salvação de mim. Davi sendo repreendido por Deus, se arrependendo, mas olhando e entendendo: Deus, a disciplina que o Senhor tem é para o meu bem. Precisamos ter essa maturidade.
Além de corrigir, a palavra ela é apta para instruir em justiça. Instruir é o termo para treinar, disciplinar ou formar, especialmente no sentido de guiar uma criança no caminho certo. Como eu vou ensinar uma criança no caminho certo se eu não conheço o Deus da palavra? Se eu não conheço o Deus da palavra, como que eu vou ensinar a criança? Vamos para Deuteronômio, capítulo de número 6. Lembrei desse texto agora. Deuteronômio de número 6, verso de número 4. A gente vai ler até o 7, olha só. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Olha a ordenança de Deus. Pais, inculquem. Aqui o verbo no hebraico literalmente é como se fosse abrir algo e colocar. Colocar a palavra de Deus na mente e no coração da criança. Se eu não tenho a palavra em meu coração, se eu não tenho a semente para distribuir, como colocarei eu na vida de alguém essa semente? Não tem como. Não tem como eu falar, filho, não minta. E eu dizer, não, diz aí que o papai não está. Acho que hoje nem tem mais, a gente quase não recebe visita, gente. O tempo está estranho, viu? Quando eu era criança, minha mãe recebia um montão de visita, era telefone sem parar. Hoje, quando a gente vê algum número desconhecido, a gente já recusa. Umas ligações de São Paulo, você atende, tá mudo, é golpe, é tanta coisa. Mas enfim. Se eu não viver a verdade, se eu não conhecer o Deus da verdade e viver integralmente, isso não significa, irmãos, que a gente não vai ter desafio, que a gente não vai pecar, não é isso. Mas se eu não olhar para a palavra de Deus e falar, Deus, me ajuda a viver em retidão, a viver em justiça, tem alguma coisa errada. Efésios capítulo de número 6, verso de número 4. Olha o que Paulo vai dizer. Efésios 6, 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Trate de criar o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é admoestar? Advertir, aconselhar, avisar da incorreção, do caminho errado, no jeito de agir e no jeito de pensar. Uau! Quando foi a última vez que a gente chegou numa conversa franca, entre irmãos, entre amigos? Cara, eu acho que esse teu jeito de pensar está errado. Ou quantas vezes a gente leu a Bíblia e falou, nossa Deus, meu jeito de pensar está errado. Se o meu jeito de pensar está errado, o meu agir também está. Me ajuda, Deus, eu preciso corrigir isso. Eu quero andar em retidão. O treinamento da palavra de Deus nos equipa para viver uma vida que reflete a justiça e a santidade de Deus. O que o mundo precisa é de homens e mulheres que manejem bem a palavra de Deus. O tempo de preparação é hoje, é agora. O tempo de conhecer a palavra de Deus para que os nossos filhos, quando estejam no colégio ou na faculdade, saberem responder, é agora. O tempo de conhecer a Deus e a sua palavra, para em algum momento que alguém no seu serviço, no ônibus, no trânsito, precisar de um conselho, de uma direção, é agora. Não tem como eu me preparar só quando o desafio vier. Imagina, Edmilton. Chega alguém lá em casa e fala, ou me liga e fala, cara, tem uma pessoa endemoniada, eu preciso que tu vá lá orar. Aguenta aí, daqui uma semana, eu vou fazer um jejum essa semana, deixa lá, daqui uma semana eu vou. Espera-se que haja a preparação na vida do cristão, isso é natural. Espera-se que nós estejamos preparados para levar o nome do Senhor adiante. Mas vamos avançar.
Aí o texto de Timóteo vai continuar. Tem um motivo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora, qual é o propósito disso? O propósito é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perfeito é algo completo, é algo maduro, é algo plenamente desenvolvido. Irmãos, Deus tem algo, Deus tem intimidade, Deus tem revelação, Deus tem níveis de autoridade que Ele só vai nos entregar quando nós atingirmos a maturidade. A Irinha não vai ser essa coisinha linda de 70 centímetros para sempre. Ela vai crescer, ela vai se desenvolver. E à medida que ela cresce e se desenvolve, ela tem acesso a coisas maiores. À medida que nós, como filhos de Deus, crescemos e conhecemos o nosso Pai, nós temos mais acesso à herança que Ele tem para nós. Não é saudável, eu sou filho de Deus e eu não tenho acesso a nada do Pai. Fico como filho pródigo dentro da casa, o irmão do filho pródigo dentro da casa, vendo tudo acontecer e falando, nossa, nada aqui é meu. Poxa, eu não tenho acesso a nada. Ah, Deus se revela, fala com fulano, fala com Beltrano. Deus tem dom para um, chama outro para determinado dom. E eu estou aqui há 10, 15 anos e nada muda. Precisamos olhar se não tem algo errado em nós, porque o pai não mudou. Da mesma forma que o pai falou para o filho, filho, tudo que eu tenho é teu. Você está assim por causa de um bezerro cevado, por causa de uma festividade do teu irmão que retornou? É como se ele falasse, por que você nunca quis ter esse acesso? Tudo é teu. Desfrute. Conheça. Tenha intimidade, tenha autoridade e legalidade para falar, isso é meu, eu tomo posse. É herança. Eu sou o homem da minha casa, eu sou quem Deus constituiu para dar o destino profético da minha esposa, dos meus filhos. Opa, eu tomo posse. Mulheres, eu sou a coluna do meu lar, eu sou a pessoa que mais ora aqui, eu tenho uma autoridade, eu vou tomar posse, Deus tem isso para mim, eu quero, eu aceito e eu vou lá. Quantas vezes Deus sinaliza algo para nós e parece que nós não alcançamos, por quê? Será que nos falta ousadia? Será que nos falta conhecimento? Tem um propósito do porquê que a palavra ela foi inspirada. Para que nós, quando a gente lê esse texto, a gente tem que trazer para nós. Para que o homem de Deus seja perfeito. Então, para que o Asriel seja perfeito, para que o Leidi seja perfeito, para que a Fernanda seja perfeita, coloque o seu nome, coloque o eu, para que eu, um homem ou uma mulher de Deus, seja perfeito, para que eu seja perfeitamente instruído para toda boa obra, para que eu seja completamente capacitado para agir, para estar preparado para aquilo que Deus tem para mim, e mais ainda, para que eu esteja conectado com aquilo que Deus espera da minha vida. A gente volta àquela mensagem de alguns dias atrás sobre a eternidade. Deus tem um propósito para a nossa vida e Ele quer que nós conheçamos a Sua palavra para viver esse propósito de forma integral. Ele vai nos recompensar de acordo com a forma que nós vivemos. Então é óbvio dizer, a forma que eu me relaciono com a palavra e o tanto que eu conheço a Deus vai refletir diretamente da forma que eu serei recompensado na eternidade. Mas vamos avançar. Efésios capítulo de número 4, verso de número 13. Olha o que esse texto vai dizer. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não mais sejamos como crianças ou meninos, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem
ao erro. Vamos lá. Espera-se que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, ao estado de uma pessoa madura. E quem é o parâmetro? Cristo Jesus. Aí a nossa Bíblia vai dizer que Cristo Jesus era cheio da presença do Espírito Santo, que Cristo Jesus meditava e buscava estudar a Torá. Jesus não nasceu quando ele fez, 10 anos, veio um download do céu e ele sabia tudo. Não foi, Pati. Só que a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que Jesus, quando eles vão para uma festa, Jesus vai para o templo debater com os mestres da lei. E Jesus era uma criança. Porque em algum momento ele foi instruído e ele foi buscar mais. Jesus é o maior exemplo da vida de oração que nós temos. O Deus que se fez carne e orou para ser cheio da presença do Espírito Santo. Precisamos ser da mesma forma e agir da mesma forma. E é um desafio, irmãos. Crescer em estatura é um desafio. Crescer em profundidade na palavra, em conhecimento, é um desafio. A gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente gosta. Eu vou ter que parar de comer somente aquilo que eu quero. Iria ainda não come as besteiras da vida. Mas se criança, se você der batata frita todo dia para ela, vai comer todo dia, não vai? Criança não gosta de tomar remédio naturalmente. Mas existem cuidados que a gente faz para o crescimento da criança. Agora, quando isso vai para a nossa caminhada cristã e para o nosso crescimento, existem algumas coisas que tem hora que eu vou falar, Deus, estou tão cansado. Ô Senhor, eu vou ler aqui e começa a dar sono, mas é para o meu bem. É para conhecer o meu Criador. É para conhecer o meu Salvador. É para avançar em intimidade. Eu decido avançar. Eu decido conhecer. Eu decido me afastar daquilo que muitas vezes rouba o meu tempo. Paulo, em outro texto, ele vai escrever dizendo assim: enquanto o herdeiro é menino, é criança, em nada difere ele do seu servo. Enquanto somos crianças espiritualmente falando, em nada a gente é diferente de um servo que não tem acesso às coisas do seu Senhor. Agora, quando atingimos a maturidade, irmãos, pelos olhos da fé eu vejo uma igreja completamente madura. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, adolescentes, Deus está nos chamando à maturidade, ao crescimento. Ele tem riquezas profundas e ocultas a nós. Existem coisas que Deus nunca revelou a ninguém, que está ao nosso alcance, e Ele quer revelar a nós. Aleluia! O objetivo final das Escrituras é nos levar à maturidade espiritual, para que sejamos pessoas completas, preparadas e equipadas para realizar boas obras. Isso significa que a Bíblia nos transforma de dentro para fora, nos tornando capazes de viver para a glória de Deus e servir ao próximo de maneira eficaz. Aleluia! Agora, para a gente avançar, ficam alguns alertas. Os perigos de desprezar a palavra de Deus. Um dos maiores perigos, irmãos, de desprezar a palavra de Deus é achar que estamos construindo uma base sólida, quando na verdade estamos construindo na areia. Às vezes eu olho para a minha geração e parece que eles, ingenuamente, falam assim: se eu construir metade da casa na rocha, vai dar bom. Porque essa estrutura que está firme vai sustentar todo o resto. Exemplo, eu vou construir o meu relacionamento, só tem uma mentirinha aqui.
mas todo o resto eu vou construir da maneira correta. Vai dar certo. Não. A minha vida financeira, eu estou trabalhando pra caramba. Mas se eu der um jeitinho no imposto de renda aqui, se eu não declarar isso daqui, vai dar certo. A nossa visão humana acha que nós temos autonomia para definir. Não, Deus, aqui eu construí, tá bonitão. Aquela parte ali ninguém vê. Não, aquele é um cômodo que ninguém tem acesso. Não, Deus, mas eu entro ali uma vez ao ano. Aí Mateus 7, 26 e 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Pronto, está aqui. Será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A gente completou 1 ano, agora há pouco. Ainda dá tempo de mudar a base. Ainda dá tempo de olhar para a estrutura e pedir ajuda. Porque eu acho que o mais desafiador de construir uma estrutura correta é tirar a estrutura que não vale a pena. Dá trabalho, dói, incomoda. A gente tem que mexer em coisas que talvez eu não queria mexer mais, eu tenho que voltar em lembranças que eu achei que eu tinha esquecido. Mas a palavra de Deus é a água que limpa, é o sangue que purifica, é a cura para as nossas almas. O grande perigo de desprezar a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, é construir uma casa na areia, é construir a minha vida com Deus na areia. Irmãos, imagina Deus olhar para nós naquele grande dia e falar, a gente fala, Senhor, em teu nome eu curei, eu expulsei demônios. E eu vou só abrir um parênteses. Tudo que esse texto vai falar são acessos que aquela pessoa teve através do nome de Deus. Não significa que ela tinha intimidade com Ele. Fechei o parênteses. E Deus vai olhar e falar assim, não te conheço. Afaste-se de mim. Você construiu a sua vida na areia. Eu sou a rocha inabalável. Você não construiu em mim. O perigo de construir a vida dos nossos filhos na areia. A chamada geração snowflake, floco de neve. A geração que não aceita um não, a geração que não pode levar um não do garoto ou da garota que gosta, a geração que não sabe lidar com as emoções, porque nós, pais, estamos deixando os nossos filhos construir a vida deles na areia. Segundo perigo, inconstância e estagnação espiritual. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22. Carta que escreve Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Ouvir e não praticar. Sinceramente, seria melhor não ouvir. Porque quando Pedro vai escrever a sua segunda epístola, se eu não me engano, no capítulo de número 2, ele vai falar sobre falsos mestres, ele vai falar sobre pessoas que diziam ser cristãs e vivem na prática do pecado, no adultério, na imoralidade sexual. E aí ele vai terminar o capítulo falando assim, melhor seria que não tivessem conhecido o Evangelho. Porque é como a porca lavada que volta à lama, ou como o cachorro que volta a comer o seu vômito. Pesado, né?
inconstância e estagnação espiritual. Muitas vezes pode ser que alguma área da nossa vida não rompeu porque eu não estou sendo um praticante da palavra de Deus. Se eu ouço uma palavra domingo e não começo a praticá-la na segunda, ou naquele mesmo domingo, daqui 1 mês, 2, 3 meses, eu nem vou lembrar do que foi ministrado pelo nosso pastor. Precisamos praticar a palavra de Deus. Terceiro perigo, impedimento à prosperidade. Salmo de número 1, do verso 1 ao 5. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que a gente falou no início, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. O fruto vem no tempo correto, mas a folhagem não murcha. Ele é sempre alimentado pela presença de Deus, porque ele está conectado à água da vida. E tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Se você está plantado junto ao rio da vida, e você bebe dessa fonte diariamente, é a Bíblia que está dizendo que você terá prosperidade em todas as áreas. E a prosperidade, ela vai além do dinheiro. A gente viu muito a teologia neopentecostal falando sobre prosperidade financeira. Só que eles se apropriaram de algo de forma indevida e usam de forma incorreta, mas a prosperidade vai muito além. É uma família abençoada, é uma vida emocional saudável, é uma vida espiritual constante, é uma vida que frutifica no tempo correto, mas é uma folha que não murcha, e isso é extraordinário. Porque independente da estação, se é seca, se é frio, se é outono, a folha não murcha. Aleluia. Quarto perigo, fracasso em cumprir o propósito de Deus. Josué capítulo de número 1, verso de número 6. Josué capítulo de número 1, verso de número 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Verso 7. Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Aí vem o mandamento: não se desvie dela quem? Da lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a esquerda nem para a direita, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Verso 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Se eu não medito na palavra de Deus, eu não cumprirei o propósito que Ele tem para a minha vida. Se eu não procurar andar, e quando Ele está falando assim, medita nessa palavra de dia e de noite, quer dizer então que agora eu não vou fazer mais nada da minha vida. Vou pedir demissão do meu emprego, não vou ser mais pai, não vou ser mais marido, eu vou ler a palavra de Deus o dia inteiro sem parar. É isso? Não. O que é meditar? É remoer. Eu li um texto pela manhã, Valéria. Vou trabalhar, mas esse texto está aqui, Deus, como que eu faço para viver isso? Pai, o Senhor está falando para eu meditar na Tua palavra o tempo todo, como que eu faço? Ô Senhor, o Senhor está me instruindo a falar da Tua palavra com os meus filhos, mas Senhor, eu acho que eu perdi um tempo, como é que eu faço para voltar atrás? Como é que eu faço para recuperar esse tempo perdido? Deus, me ajuda.
Ele vai nos ajudar. Precisamos e queremos cumprir o propósito de Deus integralmente. Por último, e não menos assustador, falta de direção. Salmo de número 119, verso de número 105. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Pode ser só o verso anterior. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando a gente anda no escuro, num caminho que a gente conhece, é tranquilo. Normalmente, se a gente acorda de madrugada para ir ao banheiro, a gente já conhece nossa casa. Eu levanto, saio do meu quarto, abro a porta, saio do meu quarto, vou ao banheiro, tranquilamente. Só que nem sempre nós andaremos por caminhos que nós conhecemos. Se eu não tiver a palavra de Deus para ser luz, para iluminar o meu caminho, para me ajudar a passar nessa dificuldade no casamento, para me dar instrução e trazer clareza em áreas da vida que eu desconheço. A paternidade é um desafio para mim. Nunca fui pai. Se eu não tiver a luz do Senhor para pautar a minha vida e me ensinar como ser um bom pai, eu vou viver do Instagram? Deu ruim. Porque você abre o Instagram e fala assim, ó, teu filho pode comer ovo, aí tu vê outro, não pode comer ovo. Aí você vai no outro, não, tem que beber água no filtro de barra, é o outro, não, tem que beber água comprada não sei aonde. Ah, não, você tem que comprar 101 polivitaminas pro seu filho. Ah, não, teu filho não precisa de nada. Ah, não, tem que ser o bio... A gente fica louco. E isso é para tudo. Todo mundo no Instagram tem um conselho para o casamento. Todo mundo no Instagram tem um conselho para passar em concurso público. Todo mundo no Instagram é doutor de tudo. Porque ali é uma vida de aparência. Eu mostro o melhor de mim. E o nosso maior erro é querer comparar a nossa vida, a paternidade, a maternidade, o casamento, com uma vida apresentada atrás de uma tela. Se eu não leio, não medito, se eu desprezo a palavra de Deus, eu sempre andarei no escuro. É tempo de andar o tempo inteiro com a luz. Eu já conheço o caminho, mas eu vou botar a luz de Deus aqui, porque se tiver uma pedra eu não vou tropeçar. É tempo, irmãos, de amar a palavra. E não é vergonha orar e falar, Deus me ajuda, porque tem dia que eu nem lembro de ler a Bíblia. Senhor, me ajuda a desintoxicar a minha mente. Porque parece que eu só vivo para mim, para as minhas coisas, para a minha família, para a minha casa, para as minhas conquistas, os meus desejos. Pai, eu quero girar essa chave. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Que já deu a hora? A nossa conclusão. A palavra de Deus é a revelação do coração de Deus para nós. A sua direção nos guia, a sua pureza nos transforma e seu sustento nos mantém em uma vida de propósito. Quer se manter no propósito, irmãos? Seja alimentado pela palavra. A voz de Deus ainda ressoa através das Escrituras, trazendo vida e verdade para aqueles que se inclinam a ouvi-la. A gente fala muito sobre Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Só que você já parou para pensar que Jesus está falando isso para uma igreja? A gente já usou muito esse texto para pregar o evangelho a quem não conhece, e está tudo bem. Mas se a gente for estudar o texto, Jesus está na porta da igreja. Eis que estou à porta e bato. Vocês estão adorando quem vocês não conhecem, porque eu estou aqui fora. É um alerta para nós. Que nós, irmãos, possamos continuar sendo essa igreja que busca adorar o Deus que nós conhecemos através da palavra. Que nós todos os dias, ao acordar,
ou antes de dormir, nos encontremos com a palavra de Deus. Irmãos, tem muita coisa que Ele quer revelar para nós. O que nós precisamos é ter sede e um coração disposto a receber a semente da palavra. A gente iniciou falando que a palavra de Deus é uma semente. Irmãos, imagina Abraão. Quando recebe a palavra de Deus, Abraão, através de você eu engrandecerei o meu nome, eu farei o seu nome grande na terra. Abraão recebe uma palavra. E se ele não germina? E se ele não frutifica? E se ele não fica todos os dias? Deus falou. Deus comentou isso comigo. Se a Bíblia vai dizer que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a escrita não era instituída naquele tempo. A tradição era passada oralmente. Abraão falou para o seu filho Isaac, Isaac falou para Jacó, e assim foi passando. Hoje, além de poder falar com filhos, falar entre amigos, entre irmãos, no trabalho, nós temos a palavra de Deus viva, que fala conosco. É tempo de nos apropriar dessa palavra. Deus